Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação básica com o professor Evandro Júnior. Nessa aula nós vamos ver alguns conceitos mais práticos das últimas aulas, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque essa aula será uma aula muito animada. Então aproveitem a viagem e vamos à tela do computador. Bom, como vocês podem ver, eu já comecei de uma maneira diferente, né? A intenção é que seja uma aula realmente diferente aqui. Então vamos começar lá na nossa aula. Tá aí o professor Evandro Júnior. Não sou tão feio assim, tá bom? Mas a intenção é que tornar vocês verdadeiros aprendizes, jovens aprendizes de programação, tá? Mas programação ele tem um contrário, vamos dizer assim. Tá? Calma aí, não é assim não. Quando diz o mestre Yoda ali, se programadores se tornarem vocês, do lado sombrio da força serão. Então essa é a intenção desse curso, tá? Terminando essa parte de programação básica, vocês se tornarão programadores, ou pelo menos jovens programadores, né? E vocês já podem se considerarem do lado sombrio da força. Bem-vindo ao lado sombrio da força. Mas na verdade é uma coisa mais ou menos assim, tá? Não é nada de sabre de luz e nem nada de ficção, como todo mundo pensa, não. O programador é aquele cara que basicamente senta na frente do computador, faz suas análises, tem suas inspirações e, o mais importante de tudo, toma o seu café, tá? Que um programador sem café não é muita coisa. Bom, dando continuidade aqui, falando sério agora, nessa aula nós vamos trabalhar essa primeira parte, né, com os operadores, tá? Então, os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Durante esse tempo nós vamos fazer alguns exercícios e vamos tentar fazer uma síntese aí, como nós fizemos na última aula, se não me engano, de todo o conteúdo passado, tá? Vamos lá. Operadores aritméticos. Operador aritmético é muito fácil porque vocês já conhecem, tá? Vem lá da matemática básica, lá dos primeiros anos de ensino. Porém, aqui a gente tem alguns caracteres que tem uma representação especial na linguagem de programação, tá? Algumas linguagens de programação trazem alguns caracteres para representar os operadores aritméticos de forma diferente. Porém, grande parte delas são semelhantes, tá bom? Os operadores aritméticos são utilizados para obter resultados numéricos. Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, podem utilizar também operador para exponenciação, tá? Os símbolos para os operadores aritméticos são, para adição, o sinal de mais, o mais do teclado, subtração, o menos, que é o mesmo tracinho que vocês estão utilizando para o atribuir, tá? Lembrando que é o menos sozinho, tá? O menos acompanhado do sinal menor que vai ser atribuir. Multiplicação, que é o asterisco do teclado, ou a estrelinha aí, como preferir. Divisão, que é a barra. Cuidado que você tem duas barras no teclado, a barra invertida e a barra normal. A divisão utiliza a barra normal, que é a virada para a direita. E exponenciação, ou seja, quando eu quiser fazer um número elevado a outro, eu utilizo dois asteriscos para isso, tá bom? Muito simples. Isso aí, vamos dizer assim, não é nada que se decore de tão simples que é, tá bom? Vamos lá. Como na matemática, existe uma hierarquia das operações aritméticas. Então, primeiro, a gente resolve o que está entre parênteses. A gente nada, o compilador resolve o que está entre parênteses, tá? Segundo, é resolvida a exponenciação. Terceiro, multiplicação e divisão, tá? O que aparecer primeiro, na ordem que aparecer primeiro. Depois, soma e subtração, ou subtração, né? O que aparecer primeiro também. Então, tudo depende ali da sua ordem ali. Mas isso não gera confusão, não. Ou, pelo menos, não deveria gerar confusão, porque é uma coisa meio óbvia, tá? Isso vem da matemática básica. Vamos lá. Um exemplo 1 aqui, ó. Faça um programa que leia dois valores numéricos. Nós sabemos ler valores, tá? Isso é entrada de dados, entrada de informações.
e calcule e exiba a sua média aritmética. O que é a média aritmética? Todo mundo sabe, soma a quantidade de números, divide por a quantidade deles. Soma todos os números e divide pela quantidade dos números. Bom, então vamos lá fazer esse exemplo 1 aqui. Já estou com o meu Visual G aqui aberto, tá? Já mudei alguns comentários. Nós vamos declarar aqui algumas variáveis. Bom, vamos fazer aqui uma soma de 2 números, tá? Uma média de 2 números. Às vezes eu preciso soltar o microfone, então vai causar um ruído aí, tá bom? Vamos lá. Declarar aqui três variáveis, tá? A princípio. Variável no 1, para representar o número 1, tá? Do tipo inteiro. Como eu não vou ficar declarando variável por variável, colocando tipo por tipo, eu separo todas as variáveis do mesmo tipo por vírgula e depois coloco o tipo delas. Ou seja, tanto a variável no 1, no 2 quanto a variável resultado são todos do tipo inteiro. Tá? Isso é aceitável, isso pode fazer em qualquer tipo de linguagem. Ótimo. Se eu vou calcular 2 números, primeiramente, eu vou mandar o sujeito escrever. Tá? Já disse que o usuário, às vezes ele tem uma interpretação dúbia das coisas que não tem interpretação dúbia. Então, nós vamos explicar exatamente o que nós queremos para que a entrada de dados que é fornecida pelo usuário sempre seja correta, tá bom? Vamos fazer uma coisa bem simples. Digite o primeiro número. Tá? Se eu estou pedindo para ele digitar, o programa tem que ler. Então, leia. Nós vamos ler aqui o 1. Bom, repetir essa parte aqui, porque são 2 números. Mandar ler o número 2. Ótimo. Pessoal, como que eu faço a média desse negócio? Muito fácil. Tem uma variável chamada resultado, simplesmente para receber, tá? Receber o valor que eu quero da média. Depois eu exibo isso. Então vamos lá. Quem eu recebo aqui? 1 mais 2 dividido por 2, que é a quantidade deles. Professor, vamos lá. Quem tem preferência aqui? Quem tem preferência? Divisão. Então, o que ele vai fazer? Vamos supor que o cara digite 5, 10. Ele vai pegar 10 dividido por 2. Dá 5. 5 mais 5, 10. A média de 15 é 10? Não é 10. Tá? Ah, professor, você falou que era muito simples. Continua sendo muito simples. Resolve primeiro o que está entre parênteses. Ok? Então, número 1 com número 2 dividido pela quantidade de números. E por fim, vou mandar imprimir aqui, ó. O resultado da média tem que ter uma vírgula aqui, variável resultado. Colocar um espacinho, tá? Para gerar um espaço lá. Vamos mandar executar, rodar o nosso programinha aqui. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 8. Opa, encontrou um erro aqui. Erro na atribuição de valores do resultado. Se eu somar, na verdade eu queria que gerasse esse erro, mas não pensei que ia gerar agora, tá? Se eu somar 2 números e dividir pelo número 2, isso não necessariamente vai resultar em um número inteiro, tá? O programinha está falando aqui para mim, ó. Erro na atribuição dos valores da variável resultado, real para inteiro. Então, às vezes, pode ser que gere um valor quebrado, tá? Um valor real.
Nesse caso aqui, 18 dividido por 2 geraria um valor inteiro, mas em outros casos, 15 mais 5 não geraria um valor inteiro. Então, beleza, é aceitável. Vamos terminar isso aqui. O que nós vamos fazer? Pegar a variável resultado. Eu vou falar que resultado não é inteiro mais. Resultado é uma variável real. Ok? Salvar aqui primeiro, vai falar que está salvo e tal. Vamos executar. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 8. O resultado da média é 9. Pessoal, 9 é um número inteiro, porém poderia ser um número real. Então por isso aquele erro lá e por isso teve esse probleminha aí, tá? Vamos fazer o teste? Olha que bacana, ele guarda os valores da variável aqui no lado para mim na tela, tá? Então se você olhar aqui, ó, a variável no 1, ela é global. Global significa, funciona em qualquer parte do seu programa. É por isso que eu tenho um espaço reservado ali para declarar minha variável. Ela é do tipo inteira e recebeu o valor 10. E aqui está a saída que tinha lá no meu terminalzinho, tá? Vamos executar de novo aqui, vamos rodar esse negócio para dar um número quebrado aqui. Digite o primeiro valor, 5, tá? Digite o segundo valor, 4. O resultado da média é 4,5. Lembrando que a vírgula aqui a gente substitui pelo valor, pelo ponto, tá bom? Bom, muito tranquilo, não é? Então, vamos dar uma parada nessa aula. Vamos exercitar, tem uns exercícios que eu vou postar, tá bom? Tanto na plataforma como no site. E vocês vão resolver esses exercícios para retornar e terminar essa aula. Então, vou aguardar vocês e vou dar continuidade aqui nos meus operadores. Então, até daqui a alguns segundinhos. Bom, agora que nós exercitamos aí os operadores aritméticos e já vimos aí o contexto matemático aí na programação, nós podemos passar para os próximos operadores aqui, que são os operadores relacionais. O nome já diz tudo, garotada. Os operadores relacionais são muito utilizados para comparar strings de caractere e números, ou seja, eu posso eu comparo para ver se um nome é igual a outro nome, tá? Ou se um número, um valor é igual a outro valor, ou maior ou menor, tá? Ou simplesmente diferente, né? Os valores a serem comparados podem ser caracteres ou variáveis. Estes operadores sempre retornam valores lógicos, ou é verdadeiro ou falso, ou true ou false, tá? Para estabelecer prioridades no que diz respeito a qual operação executar primeiro, sempre utilizando o parênteses, assim como nos operadores aritméticos eu tenho preferência para tudo aquilo que está dentro do parênteses. Tá? Os meus operadores relacionais são igual a, diferente de, aqui no Portugal eu posso usar tanto o símbolo de menor e maior que junto, ou o símbolo de tralha. Tralha é o jogo da velha aí que a maioria de vocês chamam de hashtag, né? Hashtag seria o sinal de tralha mais a palavra junto, né? Isso só funciona num contexto em redes sociais. Os passarinhos estão cantando aí no fundo. O sinal de maior que, menor que, maior igual, menor igual a, tá? Maior ou igual a, menor ou igual a, que é o sinal de menor e igual, e o maior igual. Bom, tem um exemplo aqui de como eu utilizo esses valores relacionais. Vamos lá. Tendo duas variáveis, a igual a 5 e b igual a 3, os resultados da expressão seria, lembrando que resultado de expressão relacional é sempre falso ou verdadeiro. As palavras reservadas aqui no Portugal é a palavra falso e verdadeiro. Nas outras linguagens, true e false, tá bom? False. Então, A é igual a A, 5 é igual a 3. Tá vendo que eu estou comparando são as variáveis e não os números? Mas as variáveis, elas carregam os números, os valores que elas representam, tá? Então, se eu falar A é igual a B, é a mesma coisa de falar 5 é igual a 3. É isso que eu estou querendo saber.
uma expressão, ele retornaria o valor de falso. A é diferente de B? 5 é diferente de 3? Com certeza, verdadeiro. A é maior que B? Verdadeiro. A, 5, é menor que 3? Falso. A é maior ou igual a B? Verdadeiro. A é menor ou igual a B? Falso. Tá? Esse valor A é igual maior ou igual a B, tá? Vamos supor que A valesse 5 e vale, e B valesse 5 também. A é maior ou igual a B? Com certeza, tá? É um ou outro, ou igual ou maior. A expressão de baixo, A é menor ou igual a B? Ou é menor ou igual. É isso que está querendo saber a expressão, tá? É bem tranquilo. Bom, além dos relacionais, nós temos operadores lógicos. Pessoal, não preocupa não que nós vamos trabalhar isso na prática, tá? Mais pra frente, quando a gente estiver vendo outras funções aí, nós vamos trabalhar isso na prática. Por enquanto, basta você saber a utilidade e como utilizar esses operadores. Bom, mudando de contexto aqui, os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando o resultado final é verdadeiro ou falso. Retornando se o resultado final é verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos são e ou não, tá? Na verdade, em programação, como é sempre em inglês, né, não existe linguagem de programação em português, pessoal. Esquece isso. Às vezes o aluno virava assim para mim, eu estava dando aula de Java, o aluno, professor, eu não sei isso. Eu falava assim, mas você sabia em algoritmo, você sabia em Portugal. Ele fala, mas em Portugal era em português. Isso aí é em inglês. Faz isso em inglês, em português. Poxa, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não existe linguagem de programação em português. A linguagem universal que nós temos, a língua universal é o inglês. Então, lá nas outras linguagens, os operadores chamam AND, OR e NOT. Tá bom? Bom, o AND, ou I, uma expressão AND é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Ou seja, se todas as condições que está na minha expressão possuem um valor verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. OR. Uma expressão OR é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. Então não precisa ser todas as expressões verdadeiras, apenas uma. NOT, ou também a gente pode chamar de negado, tá? Um valor negado. Uma expressão NOT inverte o valor da expressão ou condição. Ou seja, se ela for verdadeira, inverte para falso e vice-versa. Tá bom? O termo mais usado seria um negado. Vamos lá os exemplos de operações lógicas. Suponha que temos três variáveis, A valendo 5, B 8 e C 1. Os resultados das expressões seriam A igual a B e B igual a C. Para que seja verdadeiro no AND, as minhas expressões elas têm que ter sempre valores verdadeiros, tá? A é igual a B? Não. Então já é falso de cara, tá? B é maior que C? B é maior que C. Porém, teria que atender todas as condições. Se fosse 3, 4, 5, 10, 20, teria que atender as 20 condições, tá? Todas teriam que ser verdadeiras. A é diferente de B? Sim, tá? Ou B é menor que C? Não é, tá? Mas ele está perguntando ou um ou outro, tá? Então, se um atende, é verdadeiro. Vamos lá. A é maior que B? A não é maior que B, tá? Só que ele quer o negado disso. O negado de falso é verdadeiro. O negado de não é sim, né? Então, o negado de falso, verdadeiro. Se desse uma expressão falsa, se desse uma expressão verdadeira, viraria falso. Bom, A é menor que B e B é maior que C. A é menor que B, pessoal? Com certeza, né? 5 é menor que 8. B é maior que C? 8 é maior que 1. Ou seja, atende às duas condições. Então, na expressão AND, isso se torna verdadeiro. Tanto uma quanto outra é verdadeiro. E outra.
A é maior ou igual a B? A não é maior ou igual a B. Ou B é igual a C? B também não é igual a C. Então, se não atende nenhuma das condições, só pode ser falso. Tá? Ou um ou outro. Não atendeu nenhum, falso. A é menor ou igual a B? Com certeza, é verdadeiro. O negado de verdadeiro é falso. É isso que os operadores lógicos fazem. Uma expressão lógica, na verdade, serve basicamente para isso, pessoal. Para ver se valores são verdadeiros ou falsos. Aí vocês vão indagar aí, professor, mas isso não vai ter utilidade nenhuma porque isso é uma coisa muito óbvia. Bom, a princípio sim, mas depois se você precisar fazer alguma comparação e essa comparação retornar algum valor de acordo com ela, vai ser muito útil, tá? Por exemplo, eu só quero os alunos que a nota deles são maiores que 70. Ou seja, se nota maior ou igual a 70, eu vou fazer uma determinada ação. É isso que é a lógica do algoritmo, tá? Eu fazer ações de acordo com a linha antecedente do meu código. Muito tranquilo também. Nós vamos parar por aqui mais um momentinho, tá? Fazer uns exercícios teóricos sobre isso e vamos voltar aí e dar continuidade a nossa aula de programação básica. Então, se liga aí, fiquem espertos, toma um cafezinho. Voltamos já. Vamos lá, galera. Tomar um cafezinho, pronto para retornar? Bom, essa segunda parte aqui dessa aula, nós vamos ver basicamente uma única coisa, que é a estrutura condicional. Bom, agora a gente entra numa lógica brava aqui, tá bom? Então tem que ter muita paciência e muita dedicação. Por mais que o conceito seja chato, a implementação às vezes pode ser complicada. Pode ou não pode, né? Dependendo aí do seu esforço. Mas eu acredito que agora vocês vão ter uma lógica do que esse mundo de programação é capaz de fornecer aí para o usuário e para o computador. Vamos lá. O que é uma estrutura condicional em linguagem de programação, ou em Portugal, ou no seu programa? Vamos lá, primeiro abstrair isso. Vamos ver o que é na vida real. Na vida real, tomamos decisões a todo momento, baseadas em uma situação existente. Isso é óbvio, né, pessoal? Você faz isso se isso for possível. Você bebe água se tiver água, ou se tiver um copo d'água para você beber. Em algum algoritmo, chamamos essa situação de condição. Associada a uma condição, existirá uma alternativa para a possível ação. Isso é óbvio também. Se você tem uma condição, é claro que alguém está querendo uma resposta, um resultado para aquela devida condição que você está apresentando, tá? Exemplo, se tiver R$10 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Vamos continuar com esse exemplo aí na aula toda, viu? A condição nessa frase é tiver R$10 sobrando. Ela é uma expressão lógica, pois a pergunta tenho R$10 sobrando tem que ser respondida com sim ou não, tá? Só pode ser respondida com sim ou não essa expressão aí. Então, além da condição, eu tenho um resultado para isso. O meu resultado é sim ou não. Lembre-se então, em um algoritmo, toda condição tem que ser uma expressão lógica. Opa, professor, então essas expressões lógicas que nós aprendemos lá em cima, essas mesmo, tá? Algo que possa-se pensar como, isso é verdadeiro ou isso é falso? Se a condição for verdadeira, a ação a ser executada irei ao cinema. Se a resposta à pergunta, tenho seis dinheiro suficiente, for sim, tá? Eu acho que a pergunta aqui está errada. Se a resposta à pergunta, tenho 6 dinheiro suficiente, for sim, então, em um algoritmo, as condições são um ou mais comandos que serão realizados apenas se a avaliação da condição resultar em verdadeiro. Calma aí, vocês vão entender aqui no exemplo agora, tá? Vamos colocar agora a frase do exemplo anterior
em outra forma, mais parecida com a linguagem Portugal, com uma estrutura de algoritmo aqui, tá? Marque aí para vocês as palavras reservadas no Portugal. Se, então, fim, sim. Se a expressão vai vir, tiver R$ 10 sobrando, então, meu retorno, irei ao cinema. Fim dessa estrutura do se. Veja que grifamos 3 palavras, se, então, fim, sim. Elas são muito importantes na estrutura de comandos de decisão. Como próximo passo, vamos generalizar a estrutura que criamos acima. Ou seja, se, depois vem a condição, então, depois vem o resultado da condição. Ação ou uma ou mais, a serem realizadas se a condição for verdadeira. Lembrando, isso atende se a condição for verdadeira. Esse é o motivo de você ter a palavrinha verdadeira e falsa reservada, tá? Ah, professor, eu quero o contrário, não tem problema. No algoritmo tudo tem uma solução e essa é a mais básica de todas. O exemplo anterior poderia ser estendido para o caso do sujeito não ter dinheiro sobrando. É exatamente o que eu quis dizer, se for falso. Se tiver R$ 10 sobrando, irei ao cinema hoje, à noite. Se não tiver, ficarei vendo TV em casa, que é a minha segunda condição, tá? Eu simplesmente posso ter os R$ 10 e ir ao cinema. Caso não tenha, fique em casa assistindo televisão. Nesse caso, uma codificação possível para esse algoritmo seria: se dinheiro maior ou igual a 10, então ir ao cinema recebe verdadeiro, ver TV recebe falso. São 3 variáveis aí. Fim sim. Se dinheiro menor que 10, lembrando, menor que 10 não inclui 10. Maior ou igual a 10 inclui 10. Ir ao cinema recebe falso, ver TV recebe verdadeiro. Fim sim. Essa foi a minha condição, tá? É importante frisar que sempre à direita do comando se deverá aparecer uma expressão lógica e uma expressão cujo resultado é verdadeiro ou falso. Vamos ao nosso exemplo aqui, tá? Faça um algoritmo para calcular a área de um círculo, fornecendo o valor do raio, que deve ser positivo, ou seja, o meu usuário ele não pode entrar com valor negativo. Na verdade ele pode, mas nós não podemos aceitar que esse cálculo seja feito, porque não existe raio de circunferência nenhuma que seja negativo, tá certo? Então, o algoritmo, o nosso código, ele tem que descrever algo do tipo: se o raio for menor que 10, ou se o raio for menor que 0, valor inválido. É um exemplo, tá bom? Então vamos abrir aqui nosso programinha de novo. Criar um novo aqui. Salvar esse. Apagar os meus comentários. Agora eu vou codificar aqui e depois eu volto explicando, tá bom?
Bom, pessoal, deu para ver aí que não é nada tão complexo, tá? Declarei aqui a área e o raio do tipo real, tá? Pedi o usuário para entrar com o valor do raio do círculo. Eu estava escrevendo circunferência e depois eu falei assim, vamos usar tudo círculo para não complicar, tá? E li o raio escrito pelo usuário. Se o raio for maior que zero, zero não é incluso nessa conta, tá? Então, a minha variável área recebe π, tá? Π é um valor que ele aceita aqui no Portugal, tá? Deixa eu até executar aqui. Acredito que sim. Olha lá. Entre com o valor do círculo, 3 do raio. A área do raio do círculo é 0 e 3. Opa, não. Deu um erro aqui. Porque não está aceitando o π aqui, né? Mas vamos colocar aqui, ó, 3.14, né? Bem melhor. Então, se a área... Ou então, é muito mais fácil eu declarar π como real. Π como real. Mas ele está falando que é a palavra reservada. Então, não vamos usar isso não, tá? Pode ser que não seja, então não vamos arriscar não. Então, área recebe 3,14, que é o valor do π, vezes o raio ao quadrado, tá? Ao quadrado. Escreva, a área do raio do círculo é tal e o raio é tal, tá? Um e outro. Se o raio for menor ou igual a zero, porque zero não existe circunferência, né, pessoal? Uma circunferência com raio zero não é existente. O raio não pode ser igual a zero, ou o valor é negativo. Beleza, vamos executar aqui. Entre com o raio da circunferência, 3. A área e o raio da circunferência é 18,84 e 3. 3 é óbvio, né, pessoal? Vamos calcular aqui a área para ver. Opa, cadê minha calculadorinha? 3 ao quadrado, 9. Então, 9 vezes. Resolve primeiro o que está em parênteses, tá? Dentro do parênteses, primeiro o que é exponente. Primeiro isso aqui, só tem isso aqui na verdade, né? E depois resolvo o que está fora do parênteses. 9 vezes 3,14, 28,26. Então, deu certinho. Só que, na verdade, nós queremos fazer a validação. Então, vamos executar esse negócio de novo aqui. Fechei. Mandar rodar programa. Entre com o círculo, 0. O raio não pode ser igual a 0 ou um valor negativo. Executando novamente. Entre com o círculo, menos 8. O raio não pode ser igual a 0 ou um valor negativo. Pessoal, parabéns, vocês acabam de construir o seu primeiro algoritmo que tem algum fundamento lógico, tá bom? Agora, passando a lista de exercícios, vocês vão resolver a lista de exercícios para depois a gente ver os laços de repetição. Essa aula nós vamos finalizar por aqui. Pratiquem bastante essa operação sim, essa estrutura condicional se, tá? As palavras reservadas são se, então fiz se, tá? É bem tranquilo, bem fácil e resolvam os exercícios. É a tarefinha da nossa aula. Então, até a próxima aula, bons estudos e que a força esteja com vocês.